Vamos lá, meus amigos, agora vamos falar um pouquinho sobre a dilatação dos líquidos, no caso especial, quando eu tenho um recipiente que está completamente cheio de um líquido. Pega um copo d'água, enche até a boca. Vai valer tudo que a gente está falando aqui, mas tem que estar completamente cheio de líquido. Se você botar água pela metade, já não vale o que a gente vai falar. Geralmente é um pouquinho chato, né? Porque parece muito abstrato. Então eu vou usar um exemplo prático para chegar nas equações que a gente precisa saber. Então vamos pegar aqui um exemplo, onde eu tenho um recipiente. Esse recipiente tem um volume de 5 centímetros cúbicos. Então, claro, como o líquido preenche completamente o recipiente, o líquido também tem 5 centímetros cúbicos. Tudo bem? Vamos aquecer o sistema? Vamos aquecer o sistema. Espera aí. Vamos aquecer o sistema, beleza? Botar ali no foguinho. Então, os dois caras vão dilatar. Concorda comigo? O líquido cresce, o recipiente cresce, tá? Será que eles vão crescer por igual? Não, né? Um vai crescer mais do que o outro. O líquido geralmente cresce mais do que o recipiente, tá? Então, olha só, vamos supor, então, que no final da brincadeira, o recipiente que tinha 5 de volume passa a ter 6, tá? Agora, o líquido vai ter 6 também? Não, né? Porque o líquido vai ter um pedaço desse líquido que vai vazar, tá legal? Então, vamos supor que o líquido no final tenha 9, porque ele tem que crescer mais do que o recipiente, tá? Então, o que acontece? Um pedaço desse líquido vai vazar. Esse pedaço de líquido que vaza, que cai para fora do recipiente, a gente chama na física de aparente, dilatação aparente. Por que aparente? Aparente não é o verdadeiro, porque se eu medir só isso aqui, pegar isso aqui e medir, esse resultado aqui não vai representar o quanto o líquido realmente cresceu. E ainda tem líquido aqui dentro do recipiente que cresceu junto com ele. Então esse resultado do aparente é mentirosinho, porque ele não representa a realidade do que aconteceu, tá? Então vamos continuar aqui nosso raciocínio. Então, quanto que o recipiente cresceu? Bom, se o recipiente tinha 5 e passa agora para 6, então o ΔV do recipiente, o quanto o recipiente cresceu, 6 menos 5 dá 1. Tudo bem? Quanto é que o líquido cresceu? O líquido cresceu, ele tinha 5, passou para 9. Então, 9 menos 5, 4. O líquido cresce mais do que o recipiente. Então, quanto é que vazou? O que vazou foi exatamente a diferença entre o real, né? Aqui o líquido tem 9 no final, né? E o volume do líquido que está aqui. Porque aqui eu tenho também 6 centímetros cúbicos de líquido. Então, quanto vazou? Vazou 3. Né? Vai vazar 3, que foi exatamente o quanto o líquido cresceu a mais do que o recipiente. Tá legal? Porque o recipiente ele cresceu 1 e o líquido cresceu 4. Você repara que essa diferença aqui é exatamente o quanto vazou. Tudo bem? Bom, a gente pode escrever isso numa equação matemática, né? Eu posso pegar aqui o número 4 e dizer que o número 4 é o somatório do número 1 mais o número 3. Certo? 1 mais 3 é igual a 4. Mas quem seria esse 4? Esse 4 representa o quanto o líquido realmente cresceu. O 1 representa o quanto o recipiente cresceu. E o 3 é o quanto vazou. Certo? Então, o quanto o líquido realmente cresceu é o somatório de quanto o recipiente cresceu mais aquele valor de líquido que vai vazar. Tudo bem? Então, jamais diga que o líquido cresceu a mesma coisa que o recipiente, que isso é falso, né? O líquido cresce, o recipiente cresce, mais aquele valor de volume que a gente vai medir ou vazado. Tudo bem? Então, essa equaçãozinha aqui é muito importante. Tá? O que o líquido cresce é o que o recipiente cresce, mais o que vazou. Tá? Se você quiser usar a palavra vazou aqui para facilitar a sua vida no raciocínio, problema nenhum, tá? É que os físicos vão chamar de aparente. Tudo bem? Vamos fazer mais uma brincadeirazinha aqui com essa equação.
Você vê que aqui eu tenho 3 dilatações, né? Do líquido, do recipiente e do aparente. Posso substituir a formulazinha da dilatação, né? A formulazinha da dilatação é, no caso, volumétrica, né? O quanto ele vai vazar, o quanto ele vai crescer em termos de volume. Volume inicial, coeficiente de dilatação volumétrica, ΔT. E aí eu vou pegar essa formulazinha e substituir aqui nos 3. Aqui, ó, líquido, recipiente e pro aparente. Tá bom? Então, fazendo isso de forma rápida, tá aqui, ó. V0 gama do líquido ΔT, V0 gama do recipiente ΔT e V0 gama aparente ΔT. No início da brincadeira, o volume é inicial para todo mundo, né? O volume inicial é igual para todo mundo, a variação da temperatura vai ser igual para todo mundo, então a gente pode cortar, né, o V0 e o ΔT. E aí o que sobrou? Sobrou aqui uma equação que vai relacionar os coeficientes de dilatação dos 3 elementos que eu tenho. Então, o coeficiente de dilatação do líquido é igual ao coeficiente de dilatação do recipiente mais o coeficiente de dilatação aparente, tá bom? Então, pode ser que tenha ficado um pouquinho abstrato, mas agora é só a gente assistir os exercícios sobre isso, que a gente vai ver como, que é super fácil a gente aplicar essa formulazinha, tá bom? Então, isso é dilatação dos líquidos, um pouco mais complexo, mas em algumas situações, aí, em probleminhas um pouco mais elaborados, a gente precisa dessa teoria por trás, tá bom? Então, espero que você tenha gostado, um grande beijo, até a próxima.